Olá, turma. Infelizmente não posso estar aí com vocês hoje, mas nós vamos continuar a nossa matéria e eu gostaria que vocês acompanhassem. Já disponibilizei o material pelo web acadêmico e vocês baixem para acompanhar essas aulas, está facinho de acompanhar. Vamos lá então ver hoje, continuando, nós já falamos sobre a questão da petição inicial, da revelia, falamos já sobre arquivamento, vamos relembrar um pouco sobre a ausência do reclamante, a ausência do reclamado, bem como o atraso do juiz na audiência. Então acompanhe com o material. Então a ausência das partes. Qual é a consequência da ausência das partes? Então nós temos, se for o reclamante, nós temos o arquivamento. Se for o reclamado, nós temos a revelia e a confissão com relação à matéria de fato. Atenção, isso aqui nós vamos aplicar se a audiência for una, ou a primeira audiência. Quando a audiência é dividida, quando há necessidade de repartir a audiência e um outro dia tratar da instrução, se o reclamante não comparece, aplica-se a confissão ficta com relação à matéria de fato. E com relação ao reclamado, a mesma coisa. Lembrando que se os dois são ausentes na audiência de instrução, aí é aplicada a confissão com relação à matéria de cada um, ao ônus de prova de cada um. Exemplo, geralmente é o reclamante que tem que provar as horas extras. Caso o empregador não tenha mais de 10 empregados, que ele teria que juntar os cartões de pontos. Lembra desse detalhe? Então, com relação ao reclamante, se ele fala que trabalhou horas extras, mas ele não comparece à audiência e o reclamado fala que ele não trabalhou, prevalece a verdade do reclamado, ou seja, a confissão do reclamante com relação ao pagamento das horas extras, então ele não seriam devidas às horas extras. Então isso é importante. E aí nós temos também a súmula 9, que vai dizer que a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Isso vai implicar que é o seguinte, a questão na audiência de instrução, se ela foi adiada, eu não aplico o arquivamento pela segunda vez, e sim confissão ficta da matéria. Então essa é a regra que nós aplicamos aqui. Ok? Então vamos continuar agora, vamos passar para frente, verificando agora a questão do atraso do juiz. Pode o juiz atrasar a audiência? Qual é o limite de tempo em que podemos ficar aguardando o juiz chegar à audiência? Vamos ver o que diz o artigo. De acordo com o artigo 815, que vai tratar da tolerância para o atraso das partes, nós temos que o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes. Ele chama as partes, chama as testemunhas e demais pessoas. O parágrafo único do 815, ele diz que se atém 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido às audiências, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências. Atenção, esses 15 minutos é na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Se nós falarmos aqui do artigo 362 do CPC, nós temos que lá vai falar 30 minutos o atraso do juiz. Muita atenção, se liga na diferença. Temos aqui uma diferença. Na CLT, você pode aguardar o juiz 15 minutos. No CPC, 30 minutos. Fique ligado nessa diferença. Agora atenção, se o juiz estiver dentro do fórum, se o juiz estiver lá participando já de uma audiência, pode atrasar 1 hora, 2 horas, 3 horas, você tem que aguardar ele chamá-lo. Agora, esses 15 minutos na Justiça do Trabalho, os 30 minutos com relação ao CPC, está relacionado ao juiz não chegou. O juiz não chegou ao fórum. O juiz não está lá na secretaria ou não está no gabinete dele. Nesse caso, você pode pedir para que seja certificado esse atraso e aí a secretaria terá que marcar uma outra data para você, vai conversar com o juiz e verificar, né, qual foi a justificativa ou não do atraso dele. Então nós temos aí esse ponto que é importante você saber dessa diferença que nós falamos aqui, 15 minutos e 30 minutos. 15 minutos na CLT, 30 minutos no CPC. Ok? Então vamos agora para um dos princípios importantes na Justiça do Trabalho, que é o princípio da imediatidade. Esse princípio da imediatidade, ele informa para nós
que as provas no processo do trabalho, elas serão produzidas diretamente pelo juiz. Isto é, o juiz vai ter o contato com as provas de maneira imediata, para que o resultado não sofra qualquer interferência das partes. Então, no processo de trabalho, uma coisa que acontece muito, nós temos o juiz aqui nós temos o reclamado de um lado, o reclamante do outro lado, e quando nós temos uma testemunha para ser ouvida aqui, a parte ela não pode fazer pergunta direto para a testemunha, igual acontece no processo civil. A parte aqui, o advogado tem que formular a pergunta para o juiz e o juiz vai reformular a pergunta para a testemunha. Então vigora no processo do trabalho ainda o presidencialismo nas audiências. Isso significa que o juiz é que vai formular as perguntas. Ele vai produzir as formas. Isso aqui está ligado ao princípio da imediatidade que nós temos aqui, que nós estamos tratando. Então fique ligado. As testemunhas, a prova testemunhal na Justiça do Trabalho, ela é formulada desta forma. O autor ali, a parte que quer ouvir a testemunha, ele não pode formular perguntas diretas para a testemunha. Ele formula para o juiz e o juiz vai formular sim a pergunta para a testemunha. Ok? Se ligou nessa diferença aí? Outra diferença com relação ao processo civil e você tem que ficar atento para não cair em pegadinhas na hora da prova. Continuando. Nós vamos falar agora sobre o artigo 825 da CLT. Artigo 825 da CLT, seria bom você também abrir o seu vadimeco para poder acompanhar. O ideal é que você esteja sempre de posse do seu vadimeco e não consultar o celular. O celular ele te dá uma certa rapidez, mas para uma prova da OAB vai te causar prejuízo. Isso eu sempre falo em sala de aula e você tem que ficar ligado nesse ponto. Então nós temos aqui, artigo 825. Não há necessidade, tampouco previsão legal para que a inserção de rol de testemunhas na petição inicial. Isso significa o seguinte, lá na petição inicial, geralmente as partes elas indicam o nome das testemunhas. Na Justiça do Trabalho não precisa fazer isso. Por quê? O artigo 825 da CLT vai mencionar que elas comparecerão independentemente de intimação. Está aqui. Elas comparecerão independentemente de intimação. Já no rito sumaríssimo, nós temos, lá no artigo 852H, parágrafo 3º, uma norma específica. Nessa norma informa que nós já sabemos que no procedimento sumaríssimo o limite de 2 testemunhas. E elas somente serão intimadas se a parte comprovar que as convidou para a audiência. Atenção, no procedimento ordinário, não precisa comprovar de imediato que as testemunhas foram intimadas. Então imagine, procedimento ordinário, nós temos só aquelas causas acima de 40 salários mínimos, ou se eu tenho ali contra a administração pública direta, ou autarquias e fundações, eu não posso utilizar o procedimento sumaríssimo. Então nós vamos no procedimento ordinário. No procedimento ordinário, são 3 testemunhas. Isso aí nós já sabemos. 3 testemunhas do procedimento ordinário. Com relação às testemunhas, eu comunico ao juiz que elas comparecerão independentemente de intimação. Chegando na audiência, se elas não comparecerem, eu convidei, vamos lá, fui à casa da pessoa, mandei um telegrama e tudo, e convidei aquela testemunha para comparecer. No procedimento ordinário, se na primeira audiência ela não comparece, aí eu comunico ao juiz que ela não quis comparecer. Eu não preciso provar para o juiz que ela não quis comparecer. O juiz, nesse ato, ele vai me mandar, vai adiar a audiência, vai intimar a testemunha para comparecer. Detalhe, se a testemunha não comparecer na próxima audiência, a audiência será novamente adiada e vai ser determinada a condução coercitiva dessa testemunha. Isso significa que o oficial de justiça vai receber um mandado de condução coercitiva para no dia X, às tantas horas, pegue essa testemunha e leve para a audiência. É como se fosse uma condução obrigatória dessa testemunha. Isso aí no procedimento ordinário. Agora, no procedimento sumaríssimo, é necessário que eu comprove ao juiz que ela foi intimada. E aí eu vou comprovar de que forma?
Através de um telegrama, através de uma carta, de uma mensagem WhatsApp, de uma mensagem Facebook. Isso aí tudo comprova, um e-mail que eu comuniquei a ela. Isso aí é uma maneira de demonstrar para o juiz que ela teve conhecimento que ela vai ser testemunha. E detalhe, ser testemunha, se você foi convocado a ser testemunha, você é obrigado a comparecer. Se você foi convocado, você é obrigado a dizer a verdade. Você não pode se livrar desse ônus que é uma obrigatoriedade de prestar depoimento para o juiz. Beleza? Conseguiu entender essa parte aí com relação ao procedimento ordinário e sumário? Vamos voltar aqui. No procedimento, então, ordinário, elas comparecerão independente de intimação. No procedimento sumaríssimo, eu preciso, vou marcar aqui como marca-texto, eu preciso comprovar que as testemunhas foram convidadas. Então não basta apenas eu afirmar em juízo. É necessária a comprovação do fato que pode ser tanto por AR, aviso de recebimento, ou ainda uma declaração assinada por uma testemunha, ou mesmo por outra testemunha que comprove isso. E eu acrescento ainda, como validade aqui, as mídias sociais, né? Os meios de comunicações sociais hoje, que é a internet. Nós temos aí, é possível comprovar para o juiz também. Bom, então nós temos, com relação à prova testemunhal, o que nós temos que saber com relação à prova testemunhal? Primeira coisa, nós temos no artigo 228 do Código Civil e no artigo 447 do Código de Processo Civil, as pessoas que não podem ser testemunhas. E se você quer se ligar, você vai buscar esses artigos, o artigo 228, 447, para poder fortalecer. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo localizar esses artigos para que a gente possa visualizar isso aí. Só um minuto. Então nós temos, não podem ser admitidos como testemunhas. Os menores de 16 anos não podem ser admitidos como testemunhas. Os outros aqui foram revogados, né, pela Lei 3.146, que tratava dos deficientes, então isso aqui já saiu fora. O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes, os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau. Atenção que os colaterais aqui até o 3º grau, nos ascendentes e descendentes nós não temos essa limitação, e de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Lá no CPC, podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes. Quando nós falamos as incapazes, nós vamos ter aqui embaixo quais são os incapazes, as impedidas ou suspeitas. São incapazes o interdito por enfermidade ou deficiência mental, o que acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podiam discerni-los, ou ao tempo em que deve depor não está habilitado a transmitir as percepções. Os que tiver menos de 16 anos, o cego e o surdo quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Então, o cego e o surdo não é totalmente, só quando o fato depender dessas circunstâncias. E são impedidos. Impedidos é um impedimento legal. O cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente em qualquer grau. Atenção, cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente em qualquer grau. E o colateral até o 3º grau. É o que eu disse para vocês lá do Código Civil. É somente o colateral que é até o 3º grau. De alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, que está relacionada à nacionalidade, separação, e não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento. O que é parte na causa também não pode ser testemunha. O que intervém em nome de uma parte como tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. E são suspeitos o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo, o que tiver interesse no litígio. É muito importante que você tenha conhecimento desses impedimentos aqui que estão previstos no artigo 228 e 447. Agora que você já sabe quem não pode ser testemunha, de acordo com o artigo 228 e 447, um do Código Civil e outro do CPC, nós vamos relembrar. Rito ordinário.
Quantas testemunhas no rito ordinário? No máximo 3 para cada parte. No rito sumário e sumaríssimo, no máximo 2 para cada parte. Olha, então nós temos rito ordinário, rito sumaríssimo. E nós temos o rito sumário, sumário e sumaríssimo, também 2 testemunhas. Relembrando, vou falar tanto que vocês vão cansarem para memorizar esses pontos aqui. Rito ordinário, mais 40 salários mínimos. Rito sumário, até 2 salários mínimos. Consequência do rito sumário, não cabe recurso ordinário. Só cabe recurso se violar matérias constitucionais. Sumaríssimo, é cabível de 2 até 40 salários mínimos. Então nós temos de 2 até 40 salários mínimos. Já sabemos aqui, no ordinário, as testemunhas, se elas não comparecerem espontaneamente, o juiz vai adiar e vai intimar a testemunha. Se ela não comparecer, aí é condução coercitiva. No procedimento sumaríssimo, no sumário, tem que comprovar que houve o convite à testemunha. Se não comparecer, vai adiar novamente e aí será conduzida coercitivamente. Atenção, uma vez comprovado, só uma observação aqui, o convite à testemunha deve ser intimada antes do juiz decretar a condução coercitiva. Então o juiz, primeiro, ele intima para determinar a condução coercitiva. O inquérito para apuração de falta grave. Podem ser ouvidas até 6 testemunhas para cada parte. E o artigo 357 traz uma observação importante, que está relacionada à troca de favores. O que diz esse artigo? Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Atenção, isso aqui não é questão absoluta, porque eu posso ter uma testemunha que está prestando favor para outra, é o famoso troca de favores. Eu vou ser sua testemunha e você é a minha testemunha. Isto é, nós trabalhamos para o mesmo empregador, eu testemunho ao seu favor e você testemunha ao meu favor. Ora, com certeza o juiz vai analisar os pontos para verificar qual que é a credibilidade de cada depoimento dessas testemunhas aí. Porque, em regra, o fato de ser empregado, o fato de já ter ajuizado uma ação contra aquele empregador, não torna suspeita aquela testemunha, e é o que diz a súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho. O fato de uma testemunha já ter entrado com a ação e depor para você, ou você depor a favor para ela, não tornam, em regra, o depoimento, a suspeição desse depoimento dessas testemunhas. Então, por isso que nós falamos aqui no caso do artigo 357, não torna suspeita a testemunha o simples fato. Então, tem que ter outras circunstâncias, né? O simples fato dela estar só litigando não causa esse impedimento. Bom, e aí nós temos a testemunha necessidade de intérprete. Pode acontecer a situação em que quem presenciou o fato seja um estrangeiro. E nesse caso eu preciso do depoimento dele. Ora, se eu preciso do depoimento dele, um estrangeiro, eu preciso de um intérprete. E quem é que vai arcar com as despesas do intérprete no caso de um depoimento de uma testemunha estrangeira? Quem? Ou até mesmo aquelas pessoas que falam por sinais. Quem é que vai, quem vai pagar esse intérprete? A pessoa que está solicitando o intérprete ou a parte que perdeu? Bom, nós temos aqui no artigo 819 da CLT, dizendo que o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Então nós temos aqui a questão do intérprete. Proceder-se-á de forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo e mudo também. Então o intérprete pode ser para surdo e mudos. Agora o parágrafo 2º, que é importante. Em ambos os casos de que trata esse artigo, as despesas correrão por conta da parte a que interessar o depoimento. Então, quem é que paga o intérprete? O intérprete é pago pela parte que interessar o depoimento.
Diferente no caso da prova pericial. Na prova pericial, a perícia, quando é feita no caso de insalubridade, se você trabalhou em local insalubre, você vai precisar da prova pericial. Então é feita aquela perícia. Vamos imaginar que o perito fala que você trabalhou em local insalubre. Ora, a perícia você ganhou, mas você ganhou o processo com relação a esse pedido? Ainda não. Porque o juiz ele não está preso, ele não está distrito à prova pericial. Ele pode, com base em provas testemunhais, com base nos fatos, com base em todo o processo, entender que não é devida a insalubridade para você. É lógico que ele vai ter que fundamentar e você pode recorrer dessa decisão dele. Mas imagine, a perícia foi favorável a você, mas o juiz julgou não favorável. Então quem paga a perícia vai ser você que perdeu. Ok? Então, olha aqui. Nós temos aqui. Então, você pede a perícia, você pede perícia de insalubridade. Ora, a perícia foi favorável e o juiz julgou não favorável. Então, você perdeu. Você perdeu a insalubridade. Então, quem paga é você. Se você ganhar a prova pericial, quem vai pagar vai ser o reclamado. Então, se você ganhar, quem vai pagar vai ser o reclamado. Mas se você perdeu na decisão final e não na prova pericial, aí você que vai bancar essa perícia, as custas da perícia. Lembrando que, ainda que beneficiado da justiça gratuita, salvo se não tiver meios, né, que aí quem vai pagar a prova pericial vai ser a União. Mas lembre-se, intérprete, quem paga? Quem precisa do intérprete. Beleza? Continuando aqui, o nosso conteúdo, nós temos agora descontos de testemunhas. Ora, a testemunha, elas não podem sofrer, as testemunhas não podem sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço que foram ocasionadas por determinação do juiz para comparecerem. Então, o comparecimento da testemunha para depor, quando devidamente arroladas, elas são consideradas faltas justificadas. Está lá no artigo 473, inciso 8º da CLT. Então, a falta da testemunha, quando ela é intimada a comparecer em juízo, essa falta ela é justificada. E o empregador não pode descontar do empregado. O empregador não pode descontar essa falta do empregado. E continuando, nós temos uma súmula 155 que diz que as horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte à Justiça do Trabalho, não serão descontadas do seu salário. Então, não serão descontadas de seu salário. Então, é importante você memorizar isso. Vamos falar um pouquinho agora do militar ou do funcionário público. Nós podemos ter situações em que quem vai ser testemunha vai ser um militar ou vai ser um funcionário público. O artigo 823 da CLT, nós temos que, se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Por que isso? Porque se for militar ou se for funcionário público, o chefe da repartição tem que tomar as cautelas necessárias para que possa substituí-lo, porque ele vai estar no fórum. Então precisa ou um militar para substituir aquele militar, ou um outro funcionário, ou adequar os horários deles para que não cause prejuízo ao serviço público. Então isso é importante você saber. Servidor público ou militar, ele tem que ser requisitado ao chefe dele e não receber intimação direta. Então, mesmo que ele receba direto, ele vai ter que comunicar que tem que avisar ao chefe imediato dele. Então, nós temos no artigo 455 do CPC, falando que a intimação será feita pela via judicial quando figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Então aqui o CPC já foi mais distinto, porque funcionário público é chefe da repartição
e o militar, nós temos ali um comando. Então ele deve prestar contas ao comando dele. Tomando uma água aqui que a garganta já está indo para a secagem geral. Então nós temos aqui, continuando, artigo 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenha que depor no processo. Porque senão fica fácil. Então uma testemunha não pode ouvir o que a outra está falando, a não ser que ela já tenha prestado os depoimentos dela. Aí sim ela pode ficar na sala. Mesmo assim tem juiz às vezes que pede para sair, para que caso seja necessário uma acariação entre testemunhas para comprovar quem estava falando a verdade ou não. E as situações também que ela pode já assinar o termo, ou quando for o processo judicial eletrônico, o juiz já dispensa e ela pode já, às vezes, libera essa testemunha. Então nós vamos seguindo aqui o nosso conteúdo. Prova documental. No processo, quando você propõe, você propõe a sua petição inicial, também você tem que juntar documentos. E o documento em cópia oferecido para a prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Antigamente, o advogado tinha que juntar as cópias autenticadas. Quem ganhava muito com isso eram os cartórios, os tabelionatos, em que autenticava aquele documento para juntar nos autos. Hoje não, basta o advogado afirmar que aqueles documentos conferem com o original, que eles são autênticos. Porque se houver alguma dúvida da outra parte, vai ser feito, pedir para que esse documento original seja apresentado, verificar se há alguma falsidade ou não. Nesse caso, o advogado também vai responder por isso. Então nós temos essa observação do 830. No parágrafo único, nós temos lá, impugnada a autenticidade da cópia, a parte que produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre seus documentos. É que eu acabei de mencionar, verificando que não são autênticos, isso vai ser certificado nos autos e alguém vai responder por isso. Na OJ, Orientação Jurisprudencial, da Seção de Dissídios Individuais, número 1, 36, nós temos que um instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes. Bom, você lembra do que é instrumento normativo? Você está lembrado do que é instrumento normativo? Então nós temos instrumentos normativos, nós temos as negociações coletivas e a sentença normativa. Está lembrado? Vamos aqui, deixa eu escrever aqui para você. Eu tenho aqui, instrumento normativo. Ou é uma convenção coletiva de trabalho, ou é um acordo coletivo de trabalho, ou é uma sentença normativa. Lembrando que esses dois também recebem o nome de negociação coletiva. Então, instrumentos normativos. Eu não preciso juntar cópia autenticada. Salvo, é lógico, se não forem verdadeiras. Por quê? Porque esses documentos, eles são documentos comuns às partes. Todas as partes, autor e réu, teriam acesso a esses documentos. Então não há necessidade assim. Então nós vamos continuando. Prova pericial. Vou falar agora um pouquinho sobre a prova pericial. Essa prova pericial, em que em alguns momentos eu já citei para vocês, ela vai auxiliar, ela é de um auxílio ao juiz no caso de interpretação ou apreciação de fatos na causa. Nós podemos ter perícia de insalubridade, perícia de periculosidade, perícia de cálculos, perícia sobre doença ocupacional ou profissional. São várias perícias que podem ser feitas, bem como perícia no local. Isso tudo aí é para quê? Para que o juiz tenha uma facilidade, coisas que o juiz não tenha conhecimento também, ele passar a ter uma pessoa que ela é tecnicamente preparada para decidir. Mas detalhe, como eu já disse a vocês, o fato da perícia não quer dizer,
essa prova pericial não quer dizer que o juiz tem que acatá-la. É lógico que é um grande indício se for comprovada uma insalubridade ou se for comprovada uma doença, mas o juiz pode fundamentar julgando contrário àquela prova. E pode também julgar contrário, ele pode ter um perito dele e julgar conforme o laudo do assistente do reclamante, do assistente técnico ou assistente técnico do reclamado. Isso é possível, porque o juiz não está preso à prova pericial. Isso tem que estar na sua mente, isso vocês têm que guardar. Não pode esquecer disso aí. Então, continuando. E aí nós temos aqui, haverá perícia quando decorrer de imposição de lei. É o caso da insalubridade ou periculosidade. Por isso que mesmo havendo revelia, foi para frente, mesmo havendo revelia, é necessária a prova da perícia de insalubridade ou periculosidade. O fato por si só do reclamado não ter comparecido, ele ser rebelde, não faz com que o juiz condene naquela prova de insalubridade se não tem certeza que ela existiu ou se não tem certeza da periculosidade no presente caso. Então nós temos lá, essa previsão está no artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Ou também quando for exigida para a prova do fato. É o caso da doença, em face de trabalho na empresa, danos morais, ausência de banheiro. A questão da ausência de banheiro, ela acontece muito para os trabalhadores rurais. Há uma previsão do Ministério do Trabalho em que tem que estar próximo ao local de trabalho um banheiro químico ou um banheiro de alvenaria mesmo. Nesse caso, é feita uma prova pericial para comprovar, bem como se as instalações são adequadas para que não sofra o empregado nenhum dano moral. Tem que verificar também se tem local de alimentação, se tem o local é coberto, se existe água limpa, se existe papel higiênico. Todas essas situações é a prova pericial que vai verificar. Então fique atento a esse ponto. Então a perícia será admissível quando o fato controvertido demandar conhecimentos técnicos. É o que eu disse aqui em cima. Conhecimentos técnicos que o magistrado não possua, razão pela qual a análise será realizada por técnico especializado. Mas atenção, quando eu falo aqui, mesmo que o magistrado não possua, mas vamos imaginar que o magistrado seja médico. O fato dele ser médico e agora passou a ser magistrado, não quer dizer que ele pode afastar a prova pericial no caso de uma doença ocupacional. Ele vai ter que passar pelo médico. Ou se ele foi um técnico em segurança do trabalho, já foi, depois passou no concurso da magistratura, ele não pode afastar. Ele pode até possuir conhecimentos técnicos com relação àquela área, mas ele não pode deixar de solicitar a prova pericial para comprovar esses fatos. O prazo para apresentação do laudo pericial é fixado pelo juiz. Então é o juiz que vai fixar esse prazo pericial. E a prova pericial dos assistentes técnicos. Então nós temos as partes podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Quesitos são as perguntas formuladas com relação ao assunto da prova pericial. Os assistentes apresentam pareceres e não laudo técnico no mesmo prazo que o perito apresenta o laudo pericial. Então o perito do juiz apresenta laudo pericial. Os assistentes técnicos apresentam pareceres. Súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é faculdade da parte. Então, se é faculdade da parte, é ela que vai pagar os honorários. Então, se você solicita prova pericial e precisa de um perito assistente, você paga o assistente técnico. E você só vai pagar a prova pericial se você perder. Se você perder, você paga. Mas o assistente técnico, quem solicitar o assistente técnico vai pagar o assistente técnico. Tranquilo? Vamos para o J278. O J278 diz que a realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, aí sim poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova, como prova testemunhal.
Então o juiz pode analisar de prova testemunhal, de fotos, de outras perícias, de outros processos. Imagina que o local fechou, tinha sempre insalubridade, mas fechou o local, o empregador quebrou e não existe mais. O empregado trabalhava em local insalubre. O juiz pode basear em provas passadas, em provas que foram feitas em outros processos de outros empregados, utilizando ali uma forma de analogia para julgar se há ou não insalubridade com relação a esse fato. Bom, até agora nós vimos alguns pontos e a partir de agora nós vamos fazer alguns exercícios para que vocês possam fixar mais esse ponto da matéria. Beleza? Acompanhe com o material aí, vai marcando para que a gente possa conferir depois e fazendo a correção. Então vamos seguir no primeiro exercício. Vamos ver o que você acha. Vamos ver a primeira questão, artigo 818 a 830. Caiu em 2017 pela Fundação Getúlio Vargas. Desculpa. Jorge trabalhou em uma sociedade empresária. Ela era francesa. Entendendo que o valor das horas extras não lhe havia sido pago corretamente, então Jorge ajuizou uma ação trabalhista. Como impugnava os controles de horário, necessitou apresentar prova testemunhal. Porém, sua única testemunha, apesar de trabalhar a seu lado, não fala português. Diante disso, Jorge requereu ao juiz a nomeação de um intérprete. Nesse caso, nada mais estando em discussão no processo, assinale a opção que indica a quem caberá o custeio dos honorários do intérprete. Lembrou? Olha o caso. Temos um caso, prova testemunhal. Jorge precisa de um intérprete porque a pessoa não fala português, a testemunha que ele tem. Quem é que paga o intérprete na Justiça do Trabalho? Quem solicitou. Olha, cuidado. Quem solicitou. Não é o que ocorre com a prova pericial. Prova pericial é quem perde a pedido. Quem perde o pedido lá. Então vamos lá. Ver as opções. Letra A. Jorge, que é parte interessada no depoimento da testemunha? Opa, correto. Essa aqui é a resposta. É a união porque Jorge é autor da ação? Não. Ao réu, já que era empregador de Jorge e da testemunha, que era da nacionalidade igual à da sociedade empresária? Não. O depoimento ocorrerá fora do processo por tradutor juramentado? Não. Nossa resposta seria a letra A, que seria a nossa resposta correta. Percebe como é que fica fácil se a gente visualizar a questão do conteúdo que está na lei? Vai ficando mais fácil para poder responder. Vamos à outra questão de hoje. Essa foi cobrada em 2015. Então nós temos lá, a empresa XPTO Limitada, necessitando dispensar empregado estável, ajuizou inquérito para apuração de falta grave, em face de seu empregado. Então quer dizer, o empregador querendo dispensar um empregado que era estável, então nós sabemos que ele só pode fazer isso mediante inquérito. Com certeza era dirigente sindical. No dia da audiência, a empresa apresentou 6 testemunhas, protestando pela oitiva de todas. O empregado apresentou 3 testemunhas, afirmando ser esse o limite na Justiça do Trabalho. Olha, então nós temos uma situação aqui em que o empregador apresenta 6 e o empregado apresenta 3. E o empregado fala que o limite era 3 testemunhas. Inquérito para apuração de falta grave. Quantas testemunhas são permitidas? 6 testemunhas. 6 testemunhas. Então vamos voltar lá e ver se a gente acha a resposta. Assinale a alternativa que mostra qual advogado agiu de forma determinada na CLT. Letra A. O advogado da empresa agiu corretamente, pois trata-se de inquérito para apuração de falta grave. Perfeito. B. O juiz determinou que a empresa dispensasse 3 das 6 testemunhas. Errado, porque no inquérito para apuração de falta grave são 6 testemunhas. C. O advogado do empregado está correto, pois o limite de testemunhas para o processo de rito ordinário é de 3 para cada parte. Bom, o rito ordinário é de 3 para cada parte, mas aqui é o inquérito para apuração de falta grave. Nesse caso, então são 6 testemunhas, então está errado aqui.
Os dois advogados se equivocaram, pois o limite legal é de 3 por processo no rito ordinário. Também não está certo. Nossa resposta é a letra A. Vamos ver a próxima opção. Nós temos aqui que foi cobrado na Fundação Getúlio Vargas e foi cobrado na prova de 2013. Então nós temos, em 10 de abril de 2013, a empresa Alfa Beta recebeu cópia da petição inicial de ação em face dela ajuizada com a notificação citatória para audiência no dia 14 de abril de 2013. Nesta data, compareceu apenas o preposto da ré. Então, compareceu apenas o preposto da ré, munido da respectiva carta e carteira de trabalho, sem importar defesa, requerendo oralmente o adiamento da audiência. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Bom, vou dar um minuto para que vocês possam ler, enquanto isso eu vou tomar uma água, porque minha garganta já secou. Acharam a resposta correta? Vamos ver se vocês acharam mesmo. Nós temos aqui que no dia 10 de abril de 2013, a empresa recebeu uma notificação. E a audiência era que dia? Dia 14 de abril de 2013. Ora, se ela recebeu no dia 10, a contagem dos prazos na Justiça do Trabalho exclui o dia do início e inclui do final. Então eu começo a contar no dia 11, dia 12, dia 13 e dia 14. Quantos dias, então, ele recebeu antes da audiência? Ele recebeu 4 dias antes da audiência. E qual que é a quantidade de prazo nós temos que ter? 5 dias. Se fosse pessoas de direito público, seriam 20 dias. Então, a partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. O juiz deverá manter a audiência e aplicar a revelia. Será que seria aplicada a revelia por ausência de defesa? B. O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização da audiência? Opa, sim, o tempo ele é exíguo, ele é menor do que deveria ser. Nós vamos conferir as outras. O juiz deverá manter a audiência, manter, não pode manter. Face aos princípios da celeridade e economia processual, o juiz deverá manter a audiência, não deve manter. O juiz não pode manter a audiência. Então, resposta correta, letra B. Uma vez que não foi observado o prazo de 5 dias, no mínimo, da presunção de que recebeu notificação, como ele recebeu no dia 10, e a audiência era no dia 14, o dia 10 eu não conto, excluo do dia do início e incluo do final, nós temos 4 dias, não foi observado o quinquídio legal. Mataram a charada? Vamos para mais uma questão. Nós temos aqui mais uma questão. Essa foi de 2011 e fala: a respeito da prova testemunhal no processo do trabalho, é correto afirmar que... Então vai pensando aí enquanto eu vou falando para vocês. Vocês percebem que as provas mais antigas da Fundação Getúlio Vargas, elas não tinham um problema, né? Um caso, igual tem aqui. Nós temos um caso aqui, aqui não tem caso, aqui vai perguntando direto. Então vamos analisar. Em se tratando de ação trabalhista pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo 3 testemunhas cada, sendo inquérito número elevado para 6. Inquérito número elevado para 6, no sumário 3 e no sumaríssimo 2. Como fala que eram 3 nos dois, isso aqui está errado. B. Apenas as testemunhas arroladas previamente poderão comparecer à audiência a fim de serem ouvidas?
não precisa de arrolar testemunha previamente. Lembra que eu disse para vocês? As testemunhas comparecerão independentemente de intimação. As testemunhas comparecerão independentemente de intimação. Letra C. No processo do trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência enseja sua condução coercitiva? Negativo. No procedimento do trabalho sumaríssimo, nós temos que comprovar, tem que ser comprovada a intimação por qualquer meio àquela testemunha. Aí sim, ela poderá ser conduzida coercitivamente. E letra D, as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação e, no caso de não comparecimento, serão intimadas ex officio ou a requerimento das partes. Resposta correta, letra D. Viu como é que pode ser cobrada essas questões? É muito bom a gente resolver questões que assim a gente vai verificando quais são as possibilidades de cobrança em uma prova. Vamos para mais uma questão, agora falando sobre... Aqui caiu no 23º, caiu em 2017, ó, recente essa prova aqui. E aí nós temos Reinaldo, Vilma e Teodoro trabalharam no restaurante Fino Paladar Limitado. Todos procuraram o mesmo advogado para apresentar reclamação trabalhista. Reinaldo diz que não recebeu horas extras. Vilma informa que não recebeu as verbas exilitórias. E Teodoro diz que não recebeu a participação nos lucros. Olha, então cada um pediu uma coisa. Diante da situação retratada e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. A letra A diz, não é possível ajuizamento de reclamação plurima porque os pedidos são distintos, são diferentes. Perfeito. Para que eu possa propor uma ação plurima, os pedidos têm que ser idênticos, semelhantes. Então aqui uma grande possibilidade, está correta essa, mas nós temos que conferir todas. B. A CLT não traz os requisitos para o litisconsórcio ativo e por isso ficará a critério do juiz aceitar o ingresso conjunto. Errado. O CLT tem previsão no artigo 852 da CLT. C. Cabe manejo da reclamação plurima porque o empregador é o mesmo. Não, as matérias aqui são diferentes. Cada um pede um assunto, então eu não posso fazer uma ação plurima. No caso apresentado, caberá o ajuizamento de dissídio coletivo. Claro que não. Dissídio coletivo, você deve estar lembrando aí agora aí, que é quando eu tenho um sindicato de um lado e do outro eu tenho outro sindicato. Sindicato dos empregados e aqui sindicato dos empregadores. E aí eu teria o quê? Uma convenção coletiva de trabalho. Se eles não fazem um acordo para que nós possamos chegar em uma convenção coletiva de trabalho, surge uma briga. E se nós temos uma briga, nós temos um dissídio. E aí é o que nós chamamos de dissídio coletivo. A mesma coisa, se eu tenho o sindicato dos empregados de um lado e do outro uma ou mais empresas, nós temos o que se chama de acordo coletivo de trabalho. Se eles acordaram, eu tenho um acordo. Da mesma forma aqui, se eles acordaram, eu tenho uma convenção. Mas se eles não fazem um acordo, aí surge uma briga. Desta briga, nós podemos ter um dissídio coletivo. Então não seria essa a resposta. Nossa resposta correta seria a letra A. Perfeito? Bom, vamos fazer mais uma questão e ver como é que nós estamos. Agora sobre audiência de julgamento. Foi cobrado em 2012. A respeito do processo no trabalho, de acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. Leia e tente marcar a resposta correta. Vou dar alguns minutinhos para vocês. Bom, aqui está falando sobre a figura do preposto. De acordo com a reforma trabalhista, o preposto ele pode ser qualquer pessoa. Então nós temos hoje que pode ser qualquer pessoa. Não precisa mais ser empregado. A exigência antiga da jurisprudência era que o preposto tinha que ser empregado. Agora nós não temos essa figura, a obrigatoriedade do empregado.
Então pode ser qualquer pessoa, mas nós temos uma exigência da lei. A exigência é que ele tenha que ter conhecimento dos fatos. Então o preposto ele tem que ter conhecimento dos fatos. Então qual que seria a nossa resposta? Vamos ver. Letra A. Não precisa ter conhecimento dos fatos? Errado. O preposto tem que ter conhecimento dos fatos. Não precisa ter conhecimento dos fatos? Também errado. Precisa ter conhecimento dos fatos. Deve ter conhecimento dos fatos. Essa está correta. Vamos ver a de baixo, né? Deve ter conhecimento da interpretação do empregador quanto aos fatos ocorridos. Errado. Resposta correta seria letra C. Então fique ligado nessas observações e aqui eu coloco para vocês aqui, ó, o artigo 843 que fala do preposto, nós já mencionamos isso. O parágrafo 1º diz que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Então isso ele pode comparecer, qualquer pessoa. E o preposto a que se refere esse parágrafo 1º não precisa ser empregado da parte reclamada. Não precisa ser empregado da parte reclamada. Ela tem que ter conhecimento dos fatos. Vamos para mais uma questão. Vou dar um tempo para que vocês possam ler. Todos já leram? Bom, a resposta desta questão, ela está em um parágrafo que eu pulei da questão passada, propositalmente. Então eu vou retornar aqui. Parágrafo 2º do artigo 843. Olha aqui o parágrafo 2º do artigo 843. Se, por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo sindicato. Então vamos ver a interpretação da questão agora. Ícaro, piloto de avião, foi empregado da empresa Voialto Linhas Aéreas S.A. de 12 de maio de 2010 a 20 de abril de 2012. Ao ser dispensado, deixou de receber parte de seus haveres trabalhistas da extinção, razão pela qual ajuizou a reclamação trabalhista. A audiência foi designada para 10 de outubro de 2013. Porém, nessa data, Ícaro estaria fora do país, já que, necessitado de emprego e com a escassez de mercado nacional, empregou-se como piloto na China, onde reside e não faz voos para o Brasil. Você é advogado de Ícaro, que, naturalmente, tem pressa em receber seus direitos sonegados. Assinale a alternativa que indica a medida legal a ser adotada para o mais rápido desenrolar do processo. Letra A. Deverá ser requerido o adiamento da audiência sem data posterior. Será que vai deixar sem data? E tão logo Ícaro informe quando poderá estar no Brasil, será requerido ao juiz a designação da realização da audiência. Não, isso não tem previsão na lei. Como advogado de Ícaro, você deverá ter procuração com poderes especiais para representá-lo e assisti-lo em audiência, suprindo assim a ausência. Também não temos essa previsão.
C. Tendo em vista tratar-se de motivo relevante e estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou por seu sindicato de classe. Isso é o que está no artigo que nós acabamos de ler. Tendo em vista tratar-se de motivo poderoso e estar devidamente comprovado, Ícaro poderá fazer-se representar por membro de sua família ou outro empregado da mesma empresa empregadora. Errado, a resposta correta seria a letra C, conforme nós falamos aí no artigo 2º, artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Esta é a nossa resposta. Bom, acho que dá até para fazer mais uma aí, ver se a gente faz a última questão de hoje, para que vocês possam ficar liberados. Então vamos ver uma questão aí de 2014, Banca Fundação Getúlio Vargas. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder. Você vai perceber que aquela questão que nós fizemos foi feita em 2013 e essa aqui em 2014 pela Fundação Getúlio Vargas e cobrando o mesmo sentido. Colocaram até a questão da China, né? Viajou para a China. Jorge, que representa serviço de uma companhia aérea na China, é autor de um processo em face da Aviação Brasil, sua ex-empregadora. Na data da audiência, Jorge estará comprovadamente trabalhando na China. Considerando que Jorge tem interesse no desfecho rápido do seu processo, deverá fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. Cobrança da prova da OAB. Bom, eu acho que já deu para a gente ver bastante coisa. Eu espero que vocês tenham conseguido anotar. Vocês vão perceber que as questões da prova da OAB, ou ela cobra com um texto grande, um exemplo grande, em que você às vezes fica apavorado de tantas coisas, mas o fundamento, a resposta em si, ela está ali, a resposta está fácil. Nos temas que nós estudamos, vocês verificam que praticamente tudo que nós vimos hoje na aula foi cobrado de alguma maneira na prova da Fundação Getúlio Vargas. É muito importante que vocês assimilem esses conteúdos para que vocês possam a cada dia melhorar na resolução de questões. E é muito importante você não só estudar a doutrina, você ler a jurisprudência, você ler a lei, mas também o que eu falo que não pode faltar nos seus estudos é a resolução de questões. Somente com questões você vai conseguir identificar quais são os pontos mais necessários de estudos, quais são os pontos mais fracos que você está percebendo que você está falhando ao responder as suas questões. Ok? Eu espero que você tenha gostado desta aula, espero que ela tenha ajudado para que nós não possamos ficar prejudicados com essas ausências minhas que são justificadas e com isso a gente possa dar prosseguimento no conteúdo da nossa matéria. Espero que vocês tenham gostado, torço aqui para que todos estejam presentes e na sexta-feira estaremos juntos e eu de corpo e alma. Fiquem ligados nas diferenças e um grande abraço, até mais.